Saudações amigos modelistas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Chiquito. Uhul! O seu canal de plástico modelismo aqui no YouTube. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora no canal, eu sou o Bruno Chiquito, aqui do blog do Chiquito. E nós estamos aqui com o nosso curso teórico para iniciantes de plástico modelismo. Você que está acompanhando as aulas, já aprendeu a escolher seu kit, já está manjando de ler manual, você já está com as suas referências, já começou a tirar suas primeiras peças, já está montando, já está fazendo aí os primeiros passos. Em algum momento, talvez você já esteja nesse momento, você vai ter que pintar os seus modelos. Então, a gente vai começar agora uma série de aulas falando a respeito de tintas. Então, a gente vai ter uma série de aulas sobre teoria de tintas. Depois teremos aí algumas aulas introdutórias sobre aerografia. Você não sabe o que é aerografia, você vai conhecer. E se tiver uma brecha, a gente faz também teoria de cores. Mas por enquanto a gente vai fazer uma aula de introdução à pintura no plástico modelismo. Mas antes de começar, peço, deixa seu like, se inscreve no canal. Ajuda o Chiquitão aqui. A gente está fazendo essas aulas aqui para você. Tá dando um trabalhão. Você ajuda com o seu like, ajuda compartilhando, ajuda assinando o canal. Você agora pode ser membro. Tem um botãozinho aqui, ó, membro. R$ 2,99 por mês. Você recebe aí os vídeos em primeira mão. Tem acesso a material exclusivo em primeira mão. E ainda você pode ser padrinho do blog do Chiquito. Daqui a pouco eu te mostro como. Então bora lá. Vamos começar a nossa aula introdutória de pintura de plástico modelismo. Roda a vinheta, produção. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Os padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, workshops e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog, e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. Ainda participa de forma antecipada das promoções e recebe brindes exclusivos. Acesse o site apoia.se/blog do Chiquito e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$ 5. O link está na descrição. Então hoje eu vim aqui para ter uma conversa com vocês. Vamos iniciar o assunto pintura de modelo. Na minha opinião, é a parte mais importante e é a parte mais legal do plástico modelismo, é a pintura, tá? É verdade. A gente divide o plástico modelismo mais ou menos aí em 3 partes. A primeira parte é a montagem. A gente já está falando a respeito disso, já fizemos funilaria, já fizemos limpeza de peças, já fizemos dry fit. Agora a gente vai entrar na segunda parte, que é a pintura de um modelo. Tem uma terceira parte, que viria a ser o acabamento, o éter, envelhecimento, sujeira, tá? Mas agora a gente está aqui falando sobre pintura e hoje a gente vai ter uma introdução à pintura de plástico modelos. Tem gente que só monta kit para poder pintar. Eu sou um desses. É a parte mais legal. Mas também é a parte onde gera as maiores confusões e as maiores frustrações no modelista. É verdade. Então a gente vai começar aqui uma série de aulas. Nós vamos desvendar alguns segredos e algumas nuances de como pintar um modelo. Nós, plastimodelistas, usamos basicamente 2 ferramentas de pintura.
A primeira ferramenta de pintura é a mais comum, é a mais democrática, é a mais popular, é o pincel. O pincel, ele é uma enorme ferramenta para o plástico modelista. É possível passar anos no hobby utilizando apenas o pincel para pintura. Às vezes não. Mesmo aqueles que são muito adeptos da aerografia ainda precisam de pincel. Tem horas que só o pincel resolve, tem efeitos que são feitos exclusivamente com pincel, tem tintas que trabalham muito melhor no pincel. Enfim, você virou plástico modelista, você vai ter que entender de pincel. Exatamente. A segunda ferramenta, que a gente vai falar bastante, ela está muito embutida nesse curso, e eu gosto muito de falar a respeito, é o aerógrafo. A gente vai falar muito de aerografia. Tá? Hoje em dia é muito difícil desassociar o plasmomodelismo da aerografia. Pensou em montar kit, pensou em ter uma qualidade de pintura, um efeito, um edring, blá, 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 automaticamente você está pensando em aerógrafo. Né? Hoje as duas coisas andam muito entrelaçadas e nós, plasmomodelistas, hoje somos um dos grandes consumidores de aerógrafo no mundo. Você não manja nada de aerógrafo, nunca pegou um aerógrafo na mão, nunca viu um aerógrafo funcionando? Não. Você relaxa que teremos as aulas aqui de aerografia voltadas para plastomodelo. Então você vai saber o que é um aerógrafo, você vai aprender a usar um aerógrafo, você vai ter essa ferramenta aí com você trabalhando e eu vou ajudar a esclarecer alguns pontos. Ah, bom. O pincel, ele é uma ferramenta, como eu disse, mais democrática, mais popular. Muito provavelmente, tá? Você que está me assistindo já tem usado um pincel na vida em algum momento para alguma coisa. É claro. Então, o pincel não é uma coisa nova nas nossas vidas. Então, ele é um pouco menos mistificado. Tá? Tem seus truques, tem suas nuances. A gente vai mostrar alguma coisa de pincel aqui no curso, mas de uma forma prática, inicial, para você que está começando, o pincel ele não tem muitos segredos de uso. Tá? Então a gente não precisa, por exemplo, fazer uma aula introdutória de pincel, uma aula de teoria de pincéis. Não precisa, porque acredito, né? Se você consegue segurar uma caneta, você consegue segurar um pincel. E a gente acaba ensinando alguns truques de pincel mais no decorrer do curso, aí, mais no andamento de uma montagem. Né? O aerógrafo não. O aerógrafo é uma ferramenta aí que, muito provavelmente, se você está chegando agora no modelismo, se você não é um ilustrador, se você não mexe com artes, até mesmo muita gente que mexe com artes nunca pegou um aerógrafo na mão. E ele não é uma ferramenta difícil. Tá? Se fosse difícil, não ia ser o Chiquito que ia estar ensinando aqui no YouTube para vocês. O aerógrafo é uma ferramenta fácil. O que acontece com o aerógrafo é que ele é uma coisa muito diferente de um pincel, de um rolo de tinta, muito diferente de uma lata de spray, por exemplo, até mesmo de uma pistola de pintura. Ele tem suas nuances próprias, seu jeito próprio de trabalhar, e por isso a gente vai dedicar aulas específicas ao aerógrafo. Tá bom. Então, por enquanto é isso. O pincel, a gente aprende alguns truques do pincel com uso, e agora, mais pra frente, quando a gente for falar da teoria das tintas e tudo mais, vocês vão pegar alguns segredos de pincel também. Mas o que a gente pode dizer dessas duas ferramentas? Você vai ter que investir alguma coisa a respeito desses dois materiais. Tá? Você vai praticar o plastimodelismo, você vai ter que ter algum dos dois aí com você, ou melhor, você vai ter que ter os dois aí com você em algum momento. Qual pincel eu devo comprar e qual aerógrafo? Pincel, a gama de preço dele hoje é muito grande. Então você vai numa loja de artes, você vai encontrar pincéis de R$2, R$3, e você pode esbarrar com pincéis de R$50, R$70. Você pode esbarrar
em pincéis de até R$200. Porra, tudo isso? Tá? Um pincelzico de nada. Isso porque tem uma variedade muito grande de modelos, de tamanhos, de cerdas, e também tem o lance de algumas marcas serem importadas e devido aí à nossa cotação atual, faz com que as diferenças de preço cresçam muito. Se o seu foco for pintura de figuras, você veio aqui para um dia pintar um busto, pintar uma figura, pintar alguma coisa assim, que é o ramo aí mais artístico do plastimodelismo, você vai ter que ter um investimento maior e você vai ter que ter alguns pincéis caros, porque a sua arte vai exigir uma certa performance. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Não digo ter aí um Story Newton Série 7 de 180 a R$200. Talvez não precise disso, apesar de ser um equipamento bastante legal. Mas o preço está muito disparado. A gente tem coisas mais em conta que conseguem fazer aí um trabalho bastante parecido. Mas você vai ter que ir atrás dos pincelzinhos de 20, 30 reais. Tá? Você vai ver que achar pincel de 30 reais não é muito difícil. É verdade. Nós temos basicamente dois tipos de pincel. Nós temos os pincéis de cerda sintética e os pincéis de cerdas naturais. Os pincéis de cerda sintética são aqueles que as cerdas são feitas de material plástico, material sintético, e os de pelo natural são aqueles que vêm de algum bichinho por aí. Pode ser desde porco, cavalo, né? Até uns bichos aí que você nunca viu na vida. Marta, Kolinsky, castor, né? Tem muito bicho aí que faz pelo de pincel. Pode até parecer bizarro, mas tem até pincel de cabelo humano. Mas esses são bem raros, você não vai achar na sua lojinha aí da sua cidade. Associou-se nos últimos anos, devido inclusive à entrada massiva de coisas chinesas no Brasil e no mundo, de que pincéis de cerdas sintéticas são inferiores aos pincéis de cerdas naturais. Olha, eu não vou dizer que isso seja uma mentira ou seja um boato. É verdade. Há um fundo de razão nisso, tá? Mesmo porque ficou muito associado pelo sintético, né, cerda sintética, com esses pincéis muito baratos que vêm da China e de outros lugares. Mas existem os bons pincéis de cerdas sintéticas, existem até pincéis caros de cerda sintética, tá? Então não existe essa relação direta. E ainda com o crescimento de movimentos como vegetarianismo e veganismo, alguns artistas se recusam a usar pincéis de cerdas naturais. Então, para esse artista, não digo só modelista, mas artistas de uma forma geral, para esse tipo de artista foi necessário desenvolver pincéis de cerdas sintéticas de qualidade. Tá? Então, de uma maneira geral, o pincel de cerda natural ele é um pouquinho melhor, sim, tá? Mas existem os pincéis de cerdas artificial, de cerda sintética, que são bons também, tá? Tá bom. Se esse for seu caso, aí, se você não quer usar nada de origem animal na sua bancada, procura o Stanley Newton, tem uma série que chama University, que são excelentes pincéis e são cerdas sintéticas, tá? Mas prepara o bolso. E também tem a relação de preço, mas pincéis de cerdas naturais não são mais sinônimos de pincéis mais caros, tá? Vai depender muito do bichinho que faz o pincel ali. Exatamente. Mas tem coisa aí que a gente consegue consumir numa boa e a gente cuida bem do pincel e o pincel dura um tempão, né? Mas, por exemplo, pincel de cerda de pelo de porco ou pelo de cavalo, que é o mais comum, não são caros, né? Mesmo porque pincel de crina de cavalo, por exemplo, que é muito comum, né? Você usa o bichinho vivo lá, então não tem problema
né? O mesmo cavalinho ali fica gerando pelo para você por muito tempo. Ah, bom. A maioria dos pincéis naturais são assim, inclusive, né? Você cuida do bichinho lá e ele fica gerando pelo para você, apesar de existir alguns animais que precisam ser mortos aí para ceder os pelos. Eu não sei exatamente qual, parece que... não sei, não vou chutar aqui. Você é burro, cara, que loucura. Então hoje você acha até marcas nacionais fazendo pincéis de boa qualidade, pelo menos para isso que a gente faz agora e para você que está começando, são pincéis de qualidade excepcional, né? Pode vir alguém e falar assim, não, mas o Mr. Newton faz melhor, o Valerro tem um pincel. não, verdade, existe essa qualidade e os melhores pincéis de fato estão fora do Brasil. Mas para isso que a gente faz, montar kit, aviãozinho, carrinho, tanquinho, né? Do jeito que as nossas esposas falam de nós. É verdade. O que a gente tem aqui dentro nacional resolve bem o problema. Tá? E mesmo você aí que quer investir num pincel mais bacanudo, aí mirando figuras, você vai ter que ter o pincel mais simples também. Então você vai ter que variar bastante aí os tipos de cerda e os tipos de pincel. E qual pincel eu devo comprar? Bom, sinceramente falando, como a gente monta coisas pequenas, em escalas, você vai precisar sempre dos pincelzinhos menores, né? Os pincelzinhos aí que acumulam zero. Quanto mais zero tiver no pincel, menor ele vai ser. Então tem o pincel 0, 2, 0, 3, 0, né? Tem o pincel 20, 0. Você vai precisar de uns pincéis maiores também, principalmente se você não vai usar aerógrafo num primeiro momento, você vai precisar cobrir aí uma superfície maior, você vai precisar de um pincelzinho maior. A gente precisa muito de pincéis de cerdas macias, tá? E a gente também precisa dos pincéis duros de cerdas chatas, tá? São os dois principais pincéis que a gente usa no plastimodelismo. Agora, o tamanho, quanto mais pincel você conseguir ter aí na sua bancada, melhor você vai estar nutrido aí de ferramenta para determinado momento. Tá? Então, pincel é uma coisa assim que a gente compra o máximo que a gente conseguir. Sempre que você tiver numa lojinha, compra 2, 3, compra nos baratinhos, compra um mais caro. Tá? Os pincéis de cerda chata, né, os pincéis duros de cerda chata, você não precisa investir nos melhores pincéis, nos pincéis mais caros, porque esses de cerdas de cavalo ou pelo de porco já resolvem o problema, tá? Eles vão fazer determinados efeitos que a gente vai ensinar aqui ao longo do curso, tá? Esses aí não precisam ser dos mais caros, você não precisa gastar muito com esses daí. Mas o lance é esse, quanto mais pincéis você tiver, melhor você vai estar aí na sua bancada mais preparado para você efetuar o seu serviço de pintura. Mas e aerógrafo? Qual aerógrafo eu devo ter para iniciar? Bom, como eu já disse, teremos aqui momentos específicos para falar de aerógrafo, a gente vai ter alguns ensinamentos, mas para não te deixar sem resposta, você que nunca pegou um aerógrafo na vida, você que não tem nada, não tem compressor, tá? Eu sinceramente recomendo que você pegue esses conjuntinhos prontos que vende no Mercado Livre, vende no AliExpress, esses conjuntinhos que já vem o compressor e um mini aerógrafo. Esses conjuntinhos são bons? Não. Não. Não são. O aerógrafo, esses aerógrafos chineses, para falar bem sincero com vocês, né, eu que sou colecionador de aerógrafo, faço manutenção de aerógrafo, o aerógrafo em si é até ok, sabe? A gente até consegue pegar alguma coisa, aprender bastante com eles, usar eles por um determinado tempo, né? Eu não tenho muito problema com o aerógrafo chinês. O meu problema é mais o compressor, aquele compressorzinho que vem junto, ele é bem fraquinho, barulhentinho, chatinho, esquenta, faz água, mas para você que não tem nada, ele vai solucionar seu problema e vai aí te dar uma base para depois você adquirir algo melhor, né? Então, esses conjuntinhos prontos aí, eu acho o problema maior está no compressor e não no aerógrafo em si, né? Tem muita gente que passa anos e anos montando só com aerógrafos chineses e se dá super bem, faz trabalhos muito bonitos,
né? Então o aerógrafo não tem muito problema. O meu problema é mais o compressor. O compressor a gente deve trazer aqui uma aula, quando a gente estiver fazendo as introduções à aerografia, a gente vai falar bastante de compressor. Os melhores compressores que existem são os compressores com motor tanque. O que é um motor tanque, Chiquito? O motor tanque é um motor de geladeira. A gente chama muito de motor de geladeira por aqui. Tá? Esses são os melhores, porque eles são silenciosos, eles trabalham super bem, eles são confiáveis, é o que eu uso aqui. Existem também os compressores chineses de diafragma, que a gente encontra eles por aí, tá? Mas o que eu acho importante de dar dica para você agora é que a hora que você for comprar um compressor, pode ser um de diafragma, pode ser um de tanque, é importante que você compre um equipamento completo. Não fique pelo meio do caminho. Então você vai comprar um compressor, você já compra um compressor com reservatório e com filtro. Tá? O reservatório e o filtro são muito importantes para a aerografia. Existe muito compressor para aerografia à venda no mercado hoje que não tem reservatório. Tá? A minha recomendação é fuja de um compressor sem reservatório. Costumo dar a dica o seguinte: você está começando, você não quer gastar mil e tantos reais num compressor agora, vai no pequenininho, vai no baratinho, aprende, acha as limitações dele, vai brincando com esse e vai juntando sua grana para comprar um compressor de verdade. Nice. Tá? Não fique tentado a ficar pelo meio do caminho e pegar um equipamento incompleto, porque aí você vai gastar um dinheirão, vai gastar aí 600, 700 reais num compressor que não é completo, ele vai te gerar problemas, ele vai gerar água, você vai ter problema de linearidade na linha, tá? E você gasta um dinheirão, depois você vai ter que gastar um dinheirão com reservatório. Então, vai no quebra-galho, vai no pequenininho, até você ter condições e se achar pronto, seguro, para comprar um compressorzão de verdade. Seja ele diafragma, seja ele motor tanque. Tá? Essa é a minha dica. Os aerógrafos chineses, como eu disse, eu não vejo muito problema neles. Tá? Não vejo muito problema. Eu não costumo mais usar eles, tá? Eu nem conto eles como da coleção, mas eu não vejo problema neles. Tá? Inclusive, quem tiver curiosidade, nas temporadas de live que eu fiz, a segunda temporada que eu fiz um BF-109 da Hasegawa, eu fiz todas as etapas de pintura, primer e weathering com aerógrafo chinês que nem marca tem. Olha que legal! Só para provar que os aerógrafos chineses aí, eles quebram o galho legal. Qual que é o problema dos aerógrafos chineses? É a durabilidade. Nós modelistas compramos aerógrafos e os aerógrafos ficam 10, 20, 30 anos trabalhando com a gente. Um aerógrafo bom, ele tem uma vida indefinida, né? E às vezes ele dá um probleminha ou outro, você vai lá, troca as peças. Os aerógrafos chineses, eles não têm essa durabilidade. Então, se você vai trabalhar com eles com uma certa frequência, eles se cansam muito rápido, eles envelhecem muito rápido e eles dão problema muito rápido. Tá? Então, eles são um tanto quanto descartáveis, na minha opinião. Mas, enquanto eles estão ali plenos, eles trabalham bem, não tem o que dizer sobre aerógrafos chineses. Escolha bem a sua marca, tá? Mas saiba que todos os aerógrafos chineses, eles vêm basicamente do mesmo lugar da China. Eles são todos fabricados ali, eu não sei exatamente onde, tá? E as marcas apenas importam esse aerógrafo e colocam as marcas deles. Tá? Então você vai achar algumas marcas no mercado nacional, você vai achar algumas marcas no AliExpress, tá? Mas na verdade eles têm ali uma fonte comum, eles vêm basicamente do mesmo lugar. Tá? São todos iguais? Não, porque o próprio fabricante lá na China, ele oferece para o importador, para o revendedor, vários níveis de acabamento. Tá? Eu já comentei isso em lives, por exemplo, né? Numa época que eu fui importador de plástico modelismo, a gente negociou aerógrafo, né? Você tinha o mesmo fornecedor lá, o cara oferecia
um aerógrafo que custava desde $5 a unidade, Tudo isso? ou você ia baixando a qualidade ali, o cara chegava numa hora que ele vendia aerógrafo por quilo, tá? Mas são as mesmas máquinas que fazem. Algumas marcas pegam esses aerógrafos chineses e dão uma retrabalhada, melhoram a vedação, melhoram algumas borrachas, né? Então é comum isso acontecer, por exemplo, com os aerógrafos de uma marca nacional chamada Steula. Uma marca razoável, uma marca boa, tá? Você encontra bastante coisa deles no mercado nacional. E eles fazem justamente isso, eles importam as peças da China e remontam o aerógrafo aqui no Brasil, melhorando algumas vedações. Tá? Por que eles fazem isso? Porque as vedações chinesas não se adequam muito bem aos nossos diluentes nacionais. Então é comum aerógrafo travar, vazar, travar gatilho, travar agulha, porque a borracha sintética que eles usam acabam expandindo com os nossos tinners e acaba dando problema. Então o que eles fazem? Eles remontam o equipamento aqui no Brasil com vedações melhores. E ok de fazer isso, eu não estou criticando não, muito pelo contrário. Acho que fica bem legal isso daí, porque o equipamento dá uma melhorada de qualidade. O que eu recomendo seriamente para você que vai comprar um aerógrafo chinês é escolha os modelos mais simples. Tá? Viu aquele modelo lá cheio de rococó, com parte vazada e um monte de parte móvel e válvula na frente e regulador atrás, não sei o que. Toma cuidado, que quando um aerógrafo chinês, quanto mais peça ele tiver, mais vedações ele precisar, mais lugar ele vai ter para dar problema. Tá? Então vai no simples, vai no barato. Tá? Recomendo, por exemplo, desses revendedores nacionais, o Steula BC61. É um aerógrafo simples, dá pouco problema e ele tem uma vida aí útil razoável pelo que cobram nele. Se você já quer comprar alguma coisa de qualidade, comprar uma vez só e nunca mais precisar de pensar em trocar de aerógrafo, hoje no Brasil nós temos dois ótimos fabricantes de aerógrafos, fabricam os aerógrafos aqui dentro, projetos nacionais. Um deles é a Elaga, fabricada aqui no interior de São Paulo, na cidade de Serrana. A Elaga é uma fabricante de aerógrafo muito antiga. Antigamente eles eram conhecidos como aerógrafos Lince, e agora eles mudaram para aerógrafos Elaga. Enquanto eles eram linces, os aerógrafos deles eram bem fraquinhos, tá? bem abaixo da média. Mas eles reformularam a fábrica deles, lançaram novos produtos, e hoje eles têm dois produtos muito legais que eu já fiz review aqui para o YouTube. Então tem um vídeo aqui para procurar. Se eu souber, eu coloco o card aqui. Mas eu já fiz um review e são dois equipamentos bacanas, interessantes de você usar aí, que é o Elaga 7 Versátil e o Elaga 5 Studio. Tá? Eu gosto muito do Studio 5, acho um aerógrafo que tem um equilíbrio legal, faz um traço bacana. O Versátil 7 é um aerógrafo mais robusto para serviços gerais, também é um bom equipamento. Tá? Tem seus defeitinhos, algumas falhas foram consertadas depois, inclusive, que eu fiz o review do vídeo. Então é um equipamento legal e eles são, se eu não me engano, aí, o preço inicial eles por volta de 380, 400 reais. Tá? Outro grande fabricante que é parceiro nosso aqui do blog são os aerógrafos GAT. Os aerógrafos GAT moram no meu coração, são um dos meus aerógrafos favoritos. Tenho usado eles nas lives, uso eles aqui nos vídeos. Apesar dos Elaga serem bons, na minha opinião, os GATs são o melhor custo-benefício que a gente tem no mercado hoje, no mercado de aerógrafos nacionais. Todos os modelos são legais. Para nós, plastimodelistas, recomendo o AG2 e o AG3. O AG2 é o aerógrafo de agulha 02. O AG3 é o aerógrafo de agulha 03. Se você monta coisinhas maiores,
carrocerias de carro, assim, você pode olhar com carinho também o AG4. Tá? Depois a gente explica num outro vídeo, uma introdutória, assim, a gente fala mais sobre esses números, esses funcionamentos. E tem o aerógrafo Thor deles também, né? Que também é agulha 03. Ele é quase que uma versão simplificada do AG3, tá? Mas pela diferença de preço, eu acho que compensa você mirar no AG3 e não no Thor. Minha sincera opinião. Não que o Thor seja ruim, mas a diferença de preço, você pega um AG3 aí com um pouquinho mais de grana e você vai ter um aerógrafo mais completão. Tá bom. Tá? É um aerógrafo aí que você vai gastar em torno dos seus 450, 500 reais, aí dependendo de quem fornecer o seu aerógrafo. Você precisa ter vários aerógrafos? Não. Você não precisa ter vários. Você não precisa ter 29 aerógrafos, como o Chiquito tem neste momento que está sendo gravado, porque a qualquer momento pode aparecer mais um por aqui. Tem um probleminha. Não, você não precisa. Você precisa ter um aerógrafo funcionando, você já vai estar aí bem servido. E se você vai ter um aerógrafo só, eu recomendo que você tenha um aerógrafo de agulha 03 ou próximo de 03. Depois nas aulas de aerografia a gente discute mais a respeito disso, tá? Mas por enquanto fique com essa informação, um aerógrafo de agulha 03. Dependendo da marca, por exemplo, se for atrás de um Badger, a Badger por usar dimensões imperiais, né? Aquelas medidas em polegadas americanas, passando para milímetro não dá 0,3 a agulha deles, dá 0,32, tem uma agulha que dá 0,38, né? O Ivata, por exemplo, o Ivata Anel, que é um aerógrafo legal de entrada, ele é agulha 0,35, mas é tudo próximo do 0,3. 0,3 é um tamanho legal para nós, plasmodelistas, faz a grande maioria dos serviços que a gente precisa com um aerógrafo. Um aerógrafo de agulha 0,3 funcionando e um compressorzinho, você já consegue aí dar seus primeiros passos na aerografia. Para quem tiver interesse também, eu fiz um vídeo aqui para o canal ensinando a fazer uma gambiarra, bem gambiarra mesmo, para você fazer um reservatório no seu mini compressor aí, para você melhorar um pouco a questão de pressão e evitar o surgimento de água na linha do aerógrafo. A gente vai falar mais a respeito disso nas aulas futuras, tá? Você vai entender aí, o grande inimigo do aerógrafo é o aparecimento de água na linha do aerógrafo. E nas próximas aulas a gente vai abordar mais esse assunto e a gente vai falar sobre os tipos de tinta. A gente vai ter aulas sobre teoria de tintas, que tipos de tintas que a gente usa. São muitas marcas, muitos os modelos, muitos os tipos de resina, muitos tipos de diluente. Não é um assunto fácil, vai render, pelas minhas contas aqui, 2 vídeos falando sobre teoria de tintas. A gente vai esmiuçar tudo bonitinho aí para você. Uhul! Mas eu vou ensinar esse vídeo te ensinando uma regra de ouro, uma cartilha, uma tabelinha que eu ensino para os meus alunos que ajuda a gente a se orientar. A regra de ouro não é uma regra fechada, tá? O que eu vou ensinar aqui, você pode fazer alguma coisa diferente, conhecer alguém que faça alguma coisa diferente e que dê certo, tá? Ok, tá, disso acontecer, vai acontecer mesmo, tá? Mas é uma orientação e é uma orientação bacana, principalmente para você que não manja nada, você está começando agora. O que é a regra de ouro? Existe a regra de ouro para pintura no pincel e existe a regra de ouro para pintura no aerógrafo. A regra de ouro para o pincel é a seguinte: quais são as tintas boas para serem usadas com pincel? Se você pegar uma tinta na mão e descobrir, ou lendo o rótulo, ou fazendo o teste, que essa tinta ela se dilui muito bem com água, você já vai saber automaticamente que esta tinta é boa para trabalhar com pincel, tá? Então, a regra de ouro para pincel é tintas à base de água. A gente tem o costume de não usar solventes muito fortes, solventes muito quentes, com os pincéis. Os pincéis não gostam de thinner, por exemplo. Tá? Se for um pincel de cerda natural, ele vai ressecar e arrepiar aquele cabelinho que tem no pincel. Tá? Exatamente. Você não lava a sua cabeça
com thinner, você não vai querer lavar o pelo do bichinho com thinner, tá? Então, pincel gosta de ser tratado com água, água morna, sabãozinho, né? Pincel gosta de ser bem tratado. Eu também. Existem algumas coisas mais fortes que a gente usa em pincel, acetona, álcool isopropílico, água Hass, mas mesmo assim depois a gente dá uma lavada com água, dá uma limpezinha nele, tá? Porque os pincéis não gostam, tá? E se você estiver usando pincel de cerda sintética, né, isso aí pode ser muito pior, porque dependendo do solvente que você colocar o pincel, você pode derreter seu pincel, tá? É verdade. Isso aí pode acontecer, se eu botar um pincel muito vagabundo dentro do thinner, ele derrete, né? Ele amolece tudo, ele fica, sei lá o que ele fica. A regra de ouro para tintas para serem usadas com pincel são tintas à base de água. Existe exceção para essa regra? Existe. Até exceção ajuda. Que, por exemplo, tinta esmalte sintético e tinta a óleo são ótimas para trabalho com pincel e elas não são solúveis em água. Mas elas são solúveis num solvente que aqui no Brasil a gente chama de água Hass. Então, aí o nome ajuda. Então, se o diluente tiver a palavra água no meio, você já sabe que essa tinta vai ter um bom desempenho no pincel. Tá? Pode ser água normal, pode ser a água Hass. E no aerógrafo, qual que são as boas tintas para serem usadas no aerógrafo? No aerógrafo a relação muda, a relação é diferente. Você pensou em aerógrafo, você vai pensar no thinner, ou aquilo que nós no Brasil chamamos de thinner, que é uma mistura de álcools sintéticos com benzina e com outros materiais. Tá? Então você pensou em aerógrafo, você automaticamente você precisa pensar em thinner. Os aerógrafos modernos, os novos projetos de aerógrafos, eles são pensados, né, para trabalhar com esses solventes mais quentes. Então você pegou uma tinta e leu que a tinta dilui bem com thinner de PU, com thinner de nitrocelulose, você já sabe que essa tinta vai trabalhar super bem no aerógrafo. Chiquito, uma pergunta. Fulano usa tinta acrylex com base d'água, com álcool, não sei o quê, ou então ciclano usa Vallejo com água? Sim. Existem as exceções para essa regra, mas elas não são muito exceções. Sempre que você vê alguém usando, ou você mesmo for usar uma tinta e ela não é a base de thinner, saiba que o que está acontecendo é uma adaptação, quase que uma gambiarra. Tá? É possível? É possível. Existem os bons resultados com tintas de outros tipos de solvência? Eles até existem. Mas a partir do momento que você pegar uma tinta e tiver ciência de que essa tinta não dilui bem com thinner, ela talha, ela embola, ela pula e sai correndo, faz tudo menos solver, você já sabe que essa tinta vai ser uma tinta chata, uma tinta difícil de ser usada no aerógrafo. Mas é impossível de usar essa tinta? Não, muito pelo contrário. Mas você vai ter que, de alguma forma, correr por fora e compensar essa característica ruim que a tinta tem, diluindo com algumas coisas aí, com algumas maluquices que a gente vê por aí. Tudo dando certo aí, a gente aborda esses temas aqui nas aulas, né? Como usar tintas que não são a base de thinner no aerógrafo. Bom. Tá? Esse é um assunto importante, né? Eu gosto muito de tintas à base de thinner, acrílico automotivo, duco, laca nitrocelulose, poliéster, são as minhas favoritas, mas a gente não pode descartar o uso de Vallejo, o uso de AK, o uso de MIG, o uso de acrylex e outras tintas que são à base de água, né? Mesmo porque nem todo mundo se dá bem com thinner, tem gente alérgica em casa, ou não tem janela na bancada, ou simplesmente não quer se expor a um produto químico mais forte, então a gente tem que abordar esse tema também. Tá? Então, assim, existem as exceções à regra de ouro, mas já saiba, o que não foge da regra de ouro é o seguinte:
Uma tinta que não se dá bem com thinner, ela vai ser uma tinta mais chata de trabalhar no aerógrafo, com resultado inferior no acabamento. E vai exigir muito mais do artista, do aerografista, do modelista, para extrair o resultado daquela tinta, para extrair performance daquela tinta. E digo mais, resinas que não trabalham bem com solventes pesados, elas têm uma tendência de envelhecer os nossos aerógrafos de maneira mais rápida. Elas fazem um pouco de mal para os nossos aerógrafos. Mas isso não é relevante para você agora, isso é assunto para um vídeo lá na frente. Então, para resumir, a gente termina o vídeo de hoje com a regra de ouro. Pensou em pintar com pincel, você vai pensar em tintas à base de água. Pensou em pintar com aerógrafo, você vai pensar em tintas à base de thinner, à base de solventes. Essa é a regra de ouro do Chiquito para pinturas de plastimodelo. Na próxima aula, a gente, com essa informação que eu passei para vocês, nós vamos começar a debater os tipos de tinta e os usos e as diluições e as ferramentas que a gente usa para cada tipo específico de tinta das mais comuns que a gente encontra no plastimodelismo hoje em dia. Então, assim, muito provavelmente vai ser 2 aulas, se não forem 3. Aí, conforme a gente for gravando, a gente vai vendo por onde vai, tá bom? Mas hoje foi só essa aula introdutória, essa conversa para vocês se prepararem para pintar os seus modelos. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like, dedão para cima. Não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho. Você fica sabendo quando tem vídeo novo, você fica sabendo quando tem as nossas lives. A gente está sempre ao vivo aqui no YouTube, todas as quartas e todos os sábados, quartas às 19 horas, sábados às 16. Estamos ao vivo no Instagram também, todas as segundas e quintas-feiras, na parte da manhã. Você pode se tornar membro do canal, clica aqui no Seja Membro e a partir de R$ 2,99 você vira um membro, você ajuda o funcionamento do canal e você ainda recebe essas aulas antecipadas, você não precisa esperar a estreia delas, você recebe assim que o vídeo é carregado para o YouTube. Mas se você gosta de verdade do blog do Chiquito, gosta dessas aulas, está aprendendo bastante coisa, gosta das lives, gosta do Instagram do Chiquito, gosta do Chiquito, foi com a cara do Chiquito? Não. Convido você, seja um padrinho do blog do Chiquito. Acesse o site que eu estou pondo aqui na tela, o apoia.se/blog do Chiquito. Temos campanhas a partir de R$ 5,00 por mês, você ajuda a manter o canal aceso, a luz acesa, o ventilador ligado, as luzes, a internet, a câmera. A gente precisa da ajuda de vocês para manter esse projeto funcionando. E não é só pela ajuda, você vai receber um grupo fechado de WhatsApp, você vai receber desconto dos patrocinadores, você recebe esses vídeos e outros vídeos em primeira mão, você recebe material exclusivo, participa de workshops mensais muito legais. E a partir de campanhas de R$ 25,00 por mês, você ainda participa do GMBC, o grupo de montagem do blog do Chiquito, um grupo de montagem que se reúne virtualmente todas as segundas e sextas-feiras para bater papo, para montar kit, para trocar experiência. É muito legal, venha ser um padrinho do blog do Chiquito, você ajuda o Chiquito e o Chiquito te ajuda a ser um plastimodelista melhor. Tá bom, turma? Vou encerrando por aqui. Agradeço a presença, a companhia e o like de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo do blog do Chiquito. Vamos embora, então. Fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits. Beijo, YouTube, vou embora. Conheça o curso de plastimodelismo do professor Chiquito. Já são 14 anos de experiência
lecionando plastimodelismo e treinando modelistas para competições. Mais de 300 modelistas já foram treinados pelo Chiquito e centenas de prêmios conquistados com alunos. Aprenda plastimodelismo montando seus kits, sempre com aulas presenciais para a cidade de São Paulo ou aulas virtuais, sempre ao vivo, para todo o Brasil e para o mundo. Aprenda aviação, militaria, autos, navios e o que mais você quiser montar. Do básico ao avançado, aerografia, montagem de dioramas e figuras. Aulas com horário marcado. Mas atenção, as vagas são limitadas. Para mais informações, agenda e valores, entre em contato com o número ou e-mail que está na descrição do vídeo. Ah, e vale lembrar, todos os modelos desse comercial são modelos dos alunos do Chiquito. Venha ser um aluno do professor Bruno Chiquito, 14 anos lecionando o plastimodelismo.